Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais um vídeo bacana aqui no canal Bolsa Fácil, para a gente poder ficar por dentro do mercado financeiro e poder compartilhar com você informações de valor para que você invista melhor na Bolsa de Valores. Assunto de hoje é as eleições nos Estados Unidos. Nós tivemos recentemente a eleição novamente do Donald Trump. Não foi uma reeleição porque não foi um mandato seguido, mas o Trump voltando à Casa Branca, um dos principais assuntos do ano, um dos principais assuntos das últimas semanas, que tomou os holofotes dos mercados. E a gente vê nos últimos dias também os mercados reagindo forte, principalmente o mercado de criptomoedas. E o intuito dessa aula é trazer para você um resumo de alguns fatos importantes que eu apurei nos últimos dias, do que eu venho acompanhando desse cenário, para que a gente possa ficar um pouco mais prevenido no que tende a vir pela frente, tá certo? Bom, primeiro detalhe que a gente precisa pensar é que foi uma vitória significativa, uma vitória esmagadora. A gente vê que hoje até os Estados Unidos, a nível global também, né, a gente vê conflitos aí no Oriente Médio, a gente vê conflitos ali na Rússia e na Ucrânia, no leste europeu. A população americana, de uma certa maneira, um pouco com medo. Temos também a questão imigratória, que assola também o território hoje dos Estados Unidos. A gente tem pontos positivos e negativos da questão de imigração. Mas o Joe Biden, que vem até apresentando alguns sinais aí deficientes devido à sua idade avançada, a gente vê que o sentimento de medo, de falta de proteção da população americana pode ter pesado nesse critério de decisão, sem falar também na situação econômica que durante o mandato do Joe Biden agora os Estados Unidos colheram os frutos daquele resgate econômico que nós tivemos na época da pandemia. Donald Trump, ele venceu no voto popular, ou seja, ele teve a maioria dos votos. Então, nos Estados Unidos, a gente tem a questão do colégio eleitoral, por isso que a gente tem também a importância dos estados-chave, dos estados pêndulos. Mas o Trump, dessa vez, quando ele ganhou a primeira eleição, ele ganhou no colégio eleitoral, mas ele não tinha ganhado no voto popular. Dessa vez ele ganhou, tanto na maioria dos votos, como também no colégio eleitoral. E mais importante, né, a gente viu a queda da Muralha Azul, 7 estados pêndulos ali, 7 estados que trazem uma pontuação importante do colégio eleitoral, que geralmente eram estados democratas votando nos republicanos, votando no Donald Trump. Ele também tem, os republicanos também têm no momento a Suprema Corte, detém maioria no Senado e muito provavelmente eles devem ter a maioria na Câmara. Esse ponto aqui é importante a gente destacar essa questão da vitória do Trump, porque a gente, independente aqui de falando de democrata, republicano, de esquerda, de direita, os governos, isso não só nos Estados Unidos, mas também nos outros países, tem em política o que o pessoal chama que é o freio político. Quando você detém todos aí os segmentos, né, todos os patamares do governo, a atual executiva pode não ter freio, ou seja, todas as propostas elas acabam passando, elas acabam sendo aprovadas, e até que ponto isso pode ser positivo, ou até que ponto isso pode dar um tiro no pé. De repente você tem liderança, pavimentação absoluta para aprovação de todas as matérias. Uma ou outra matéria pode não ser muito bem estudada, muito bem discutida, acaba sendo aprovada e depois ela acaba não trazendo benefícios ali para aquela economia. Então a gente precisa acompanhar daqui para frente como que vai ser esse mandato do Trump 2, positivo, negativo, mas de repente uma via de canal aberto, se não pode eventualmente ser tudo aprovado de qualquer maneira, sem uma ponderação de prós e contras. Outra coisa que ficou bastante clara também, bastante evidente durante a campanha do Trump e agora nos primeiros dias dessa fase de transição, é a questão do protecionismo, de proteger a economia dos Estados Unidos. Até o slogan do Trump era fazer a América boa, né? Fazer a América grande de novo. Ele quer
ele quer estimular, ele quer incentivar a economia interna, ele quer proteger a indústria americana, ele quer proteger o emprego americano, ele quer cortar gastos, estimular onde que for possível. E essa política, além de protecionista, ela tende a trazer uma certa inflação. Quando você vai estimular a economia interna, quando você vai aquecer, você pode aumentar o consumo de produtos e serviços. E uma vez que a inflação pode começar a subir, você tem a questão de juros nos Estados Unidos que interferem no mundo inteiro. Talvez o Fed tenha que diminuir o seu ritmo de corte de juros ou manter os juros em patamares de médios para elevados para seguir controlando a inflação. E quando você tem juros altos nos Estados Unidos, isso tende a drenar capital global, porque o investidor estrangeiro pensa que ele pode ter uma maior rentabilidade protegido em dólar, via economia americana, e isso pode drenar, tá? Isso pode drenar o capital a nível global, principalmente de economias emergentes. Então o investidor pode pensar que eu tenho uma valorização do dólar, tenho uma taxa de juros maior nos Estados Unidos, posso ganhar em dólar numa rentabilidade mais interessante, pode ser melhor do que eu querer investir em reais no Brasil. Isso tudo a gente precisa pensar. E nesse cenário que o dólar pode se valorizar, também pode pesar aqui no Brasil, porque as commodities são cotadas em dólar, a gente ainda importa uma série de produtos. Se o dólar está mais caro, a gente tende a ter aqui no Brasil um encarecimento também da cadeia produtiva. Até o Brasil importa muitos fertilizantes para o setor de agro, então um dólar mais caro tende a pesar também sobre a inflação aqui no Brasil, deixando tudo mais caro por aqui. Outra coisa que deve fechar, que deve mudar, que deve fechar o cerco nos Estados Unidos é a questão da imigração. A gente vê que o mundo, principalmente a América Latina, leste europeu, asiáticos, até o pessoal ali do Oriente Médio, acaba tendo os Estados Unidos como uma referência, como uma oportunidade de enriquecimento, de crescimento, de mudança de vida. E a gente vê uma inundação de imigrantes nos Estados Unidos, muitos de forma ilegal. Precisamos ver como é que o Trump vai lidar com essa questão, como que ele vai talvez mudar a regulação, deportar os imigrantes que estão ilegais. Até ameaçou que se o México não controlar suas fronteiras, ele vai taxar ali os produtos mexicanos. Existe uma parceria muito forte comercial entre Estados Unidos e México, a gente precisa pensar em tudo isso. Agora, o fato é que os imigrantes também, eles são responsáveis por uma grande parcela, uma grande força de trabalho nos Estados Unidos, principalmente aí os trabalhos braçais, questão de construção civil, marcenaria, domésticos, trabalhos domésticos, no chão de fábrica, no comércio. Precisa ver também como que vai ficar toda essa questão, se de repente não pode vir a faltar mão de obra nos Estados Unidos e a gente ter aí uma inflação também nos salários. Outro ponto que precisa muita atenção é a questão comercial a nível global, contra os seus principais parceiros. Aqui a gente destaca a China. Trump cogita, durante a sua campanha, taxar em até 60% os produtos importados da China. A China hoje é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, mas o Trump desencadeou uma guerra comercial no seu primeiro mandato, já que a balança comercial entre os dois países é deficitária para os Estados Unidos, ou seja, os americanos compram mais produtos chineses do que o inverso. E o Trump pensa em proteger a sua economia, tentar equilibrar essa balança. O que a gente pode pensar também? O Brasil hoje, o principal parceiro comercial do Brasil é a China, mas se caso a gente tem uma redução das relações comerciais entre Estados Unidos e China, a gente pode ter também uma queda na relação comercial entre China e Brasil. Os chineses comprando menos matérias-primas aqui do nosso país para a fabricação dos seus produtos que viriam a ser vendidos. A gente precisa pensar também como que pode ficar eventualmente uma nova guerra comercial, a que nível pode ficar esse protecionismo, já que a gente vive num mundo global, a gente fala de grandes economias que tendem a interferir também em todos os países. E por fim, o último ponto que chamou atenção nos últimos dias foi a forte valorização do mercado de criptos. O Trump, ele que é aberto ao mercado de criptomoedas, ele até comentou várias vezes que ele quer que os Estados Unidos sejam a capital das criptos,
cogitou, pensou em criar uma reserva federal no mercado de criptos, e a gente viu o Bitcoin puxando a fila e numa cesta com as principais criptos globais também subindo bastante, e começa a ficar no radar do investidor para a gente, né? Será que a gente vai ter num futuro próximo ou num médio prazo a substituição do dinheiro como a gente conhece hoje sobre o dinheiro digital, sobre o dinheiro criptografado? Será que a gente vai ter uma mudança aí no sistema econômico, no sistema de pagamentos? A cripto, será que essa novidade veio realmente para substituir a moeda como a gente entende? Até alguns investidores ainda muito resistentes em colocar criptomoedas no seu portfólio, não acreditando na validação desse sistema como reserva ou como meio de pagamento, mas agora, depois de uma valorização exponencial e o presidente da principal economia do mundo abrindo caminho para integrar esse sistema de criptomoedas na economia, será que as criptos não começam, ou pelo menos não devem começar a ter uma atenção especial aos portfólios, via até investimentos aí em ETFs que foram aprovados recentemente? Então, assuntos importantes que a gente precisa prestar atenção para a gente ver o que pode ser daqui para frente, porque realmente uma mudança na política e na economia dos Estados Unidos tende a interferir a cadeia global, principalmente aqui no Brasil, tá certo? Então a ideia dessa aula foi trazer para você um resumão dos principais assuntos aí desse início de transição de governo nos Estados Unidos, para que você possa ficar um pouco mais prevenido em relação aos seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, me segue aqui acompanhando no canal Bolsa Fácil, que tem um conteúdo muito bacana, elaborado para você com responsabilidade e capricho para você aprender a investir na Bolsa de Valores, tá certo? Grande abraço e até o nosso próximo encontro.